Um dia a pessoa está respondendo suas mensagens em segundos. Manda meme, manda áudio, te marca em post. Parece que tudo está indo bem. No dia seguinte, nada. Você manda uma mensagem, entregue, lida, sem resposta. Você espera, manda outra, silêncio. Sem explicação, sem briga, sem despedida. A pessoa simplesmente sumiu. E aí começa aquele ciclo que você conhece bem. Você fica olhando para o celular toda hora, revisando as últimas conversas, tentando entender o que aconteceu, se perguntando se foi algo que você disse, se fez, se deixou de fazer. Isso tem nome. Chama ghosting. E se você já passou por isso, saiba, você não está exagerando. Isso dói de verdade. E a ciência prova. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que ser ignorado machuca tanto. O que realmente passa na cabeça de quem some. E mais importante, como você se cura de vez e sai disso mais forte do que entrou. Fica até o final, porque a última parte é a que mais transforma. Vida longa e saúde. Seu podcast de bem-estar. Vamos começar pelo começo. Por que ser ignorado machuca tanto? Pesquisadores da Universidade de Michigan fizeram um estudo que mudou a forma como a ciência entende a rejeição social. Eles colocaram voluntários dentro de um aparelho de ressonância magnética e pediram para eles pensarem em alguém que tinha sumido das suas vidas sem explicação. O resultado foi impressionante. O cérebro dessas pessoas acendeu exatamente nas mesmas regiões que acendem quando alguém sente dor física. A região se chama córtex cingulado anterior, e ela não faz diferença entre uma pancada no joelho e uma mensagem que ficou sem resposta. Em outras palavras, para o seu cérebro, ser ignorado e levar uma batida são a mesma coisa. E não para por aí. Quando você é gostado, seu corpo reage como se estivesse sob ameaça. O cortisol, hormônio do estresse, dispara. A ocitocina, que é o hormônio responsável pelo vínculo e pela sensação de conexão, despenca. Você entra num estado de alerta. Fica ansioso, inquieto, com dificuldade de dormir. Fica checando o celular compulsivamente. Isso não é fraqueza, é biologia. E tem uma razão muito clara para isso. Há milhares de anos, os seres humanos viviam em tribos. Ser aceito pelo grupo era questão de sobrevivência. Quem era excluído da tribo ficava vulnerável, sem proteção, sem comida, sem segurança. O cérebro se desenvolveu para lidar com a exclusão social como uma ameaça real à vida. Por isso, quando alguém some da sua vida sem explicação, seu sistema nervoso dispara o alarme como se você estivesse em perigo. O problema é que hoje a ameaça não é mais real, mas a reação do cérebro continua sendo a mesma. Existe um fenômeno que os pesquisadores chamam de closure gap, ou lacuna de fechamento. Quando uma situação termina de forma clara, com uma explicação, uma despedida, uma conversa, por mais dolorosa que seja, o cérebro consegue processar e seguir em frente. Mas quando termina do nada, sem explicação, o cérebro entra em modo de busca. Ele precisa de uma resposta. E como não encontra uma resposta real, começa a criar as próprias. E adivinha que tipo de resposta ele cria? As piores possíveis. Eu disse algo errado. Eu fui chato demais. Não sou interessante o suficiente. Tem algo de errado comigo. Isso é o que os psicólogos chamam de ruminação. Aquele loop mental que não para, que fica revisando a situação em busca de um erro que talvez nem exista. E o grande problema é esse. Você pode nunca receber a explicação que o seu cérebro está procurando. A pessoa que sumiu pode nunca te dar um motivo. E ficar esperando por essa explicação é ficar preso. É entregar o controle da sua cura para alguém que já demonstrou que não vai te dar o que você precisa. Por isso,
Curar do ghosting não é sobre conseguir uma explicação deles. É sobre criar o fechamento dentro de você mesmo. Mas antes de chegar nisso, preciso te mostrar algo importante. Por que as pessoas ghostam? Essa é a parte que a maioria das pessoas nunca para entender e que muda completamente a forma como você enxerga a situação. Quando alguém some sem dar satisfação, a tendência natural é se perguntar: o que eu fiz? Mas a resposta quase sempre não tem nada a ver com você. A psicologia divide os estilos de apego em 4 categorias principais, e 2 deles explicam a maioria dos casos de ghosting. O estilo evitativo. Pessoas com apego evitativo aprenderam muitas vezes ainda na infância que depender de alguém é perigoso, que mostrar vulnerabilidade dói, que conexão emocional profunda leva ao abandono ou à decepção. Então, quando uma relação começa a ficar mais intensa, o instinto delas é fugir. Não porque você fez algo errado, mas porque a intimidade em si ativa um mecanismo de defesa antigo e profundo. Sumir é a forma que elas encontraram de se proteger, de um confronto, de uma conversa difícil, de um sentimento que não sabem como lidar. O estilo ansioso evitativo. Essas pessoas vivem num paradoxo. Querem conexão, mas têm medo dela ao mesmo tempo. Elas se aproximam, criam vínculo, e quando percebem que estão ficando vulneráveis demais, recuam abruptamente. O ghosting, nesse caso, é uma fuga do próprio medo. Agora, isso justifica o comportamento delas? Não. Sumir sem dar explicação é falta de respeito, independente do motivo. Mas entender isso muda algo importante. Você para de procurar o erro em você mesmo e começa a ver o comportamento pelo que realmente é. O problema delas, não o seu. O ghosting deixa marcas. E é importante falar sobre elas, porque muita gente carrega essas marcas sem nem perceber. A primeira marca é a desconfiança. Depois de ser ignorado, fica difícil confiar em novas conexões. Você começa a interpretar cada demora numa resposta como um sinal de abandono. Começa a se fechar antes que a outra pessoa possa te machucar. A segunda marca é a autoestima abalada. Mesmo sabendo racionalmente que não foi culpa sua, algo lá dentro continua dizendo que foi, que você não era bom o suficiente, que não valia a explicação. A terceira marca é o padrão que se repete. Essa é a mais perigosa. Pessoas que foram ghostadas e não processaram isso direito tendem a se atrair por perfis similares. Pessoas com o mesmo estilo evitativo, a mesma dificuldade de comunicação. E o ciclo se repete. Reconhecer essas marcas não é fraqueza. É o primeiro passo para não deixar que uma pessoa que sumiu continue definindo como você se relaciona daqui para frente. Chegou a parte mais importante do vídeo. Curar do ghosting é um processo. Não acontece da noite para o dia. Mas existem passos concretos, baseados em psicologia, que funcionam. Passo 1. Pare de buscar a explicação. Aceite que talvez a resposta nunca venha e que você não precisa dela para seguir em frente. A cura não vem de fora, vem de dentro. Escreva uma carta para essa pessoa que você nunca vai mandar. Coloque no papel o que você sentiu, o que queria ter dito. Isso ajuda o cérebro a processar o que ficou em aberto. Passo 2. Nomeie o que você está sentindo. Pesquisas mostram que nomear uma emoção reduz a atividade da amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo e pela ansiedade. Não diga só, estou mal. Diga, estou me sentindo rejeitado. Estou com raiva. Estou com medo de que isso se repita. Isso não é drama, é processamento emocional real. Passo 3. Quebre o loop da ruminação. Toda vez que sua mente voltar para aquela conversa, para aquela mensagem, para aquele silêncio, faça uma interrupção física. Levanta, bebe água, vai dar uma volta. Não porque você vai fingir que não está sentindo, mas porque ficar em loop não te dá respostas, só te mantém preso. Passo 4.
Reconecte com o que te dá identidade. Uma das razões pelo qual o ghosting dói tanto é porque abalou sua percepção de si mesmo. A cura passa por lembrar quem você é fora daquela relação. Volte para um hobby, fale com amigos de verdade. Faça algo que te lembre do seu valor, independente de qualquer pessoa. Passo 5. Reflita sobre o padrão, não só a pessoa. Pergunte para si mesmo com honestidade. Isso já aconteceu antes? Você tem se atraído por pessoas que têm dificuldade de se comunicar, que fogem da intimidade, que somem quando as coisas ficam sérias? Se sim, o trabalho não é só superar essa pessoa. É entender o que em você está atraindo esse padrão e mudar isso. Agora que você entendeu o que aconteceu e como se curar, vamos falar sobre como construir relações mais saudáveis daqui para frente. Observe o comportamento, não só as palavras. Nos primeiros estágios de uma conexão, preste atenção em como a pessoa lida com conflito, com demora, com situações desconfortáveis. Uma pessoa com estilo evitativo vai mostrar sinais cedo: distância emocional, respostas vagas, dificuldade de se comprometer com pequenas coisas. Estabeleça a comunicação como padrão desde o início. Não precisa ser uma conversa pesada, mas normalizar o ato de falar sobre o que está sentindo, o que está esperando, o que não está funcionando. Isso filtra pessoas que não conseguem ter esse nível de maturidade emocional. Não confunda intensidade com profundidade. Muitas conexões que terminam em ghosting começam com uma intensidade muito alta, muito rápida. Mensagens o dia todo, sensação de que se conhecem há anos, planos sendo feitos em dias. Isso pode ser um sinal de alerta. Conexões saudáveis crescem gradualmente, com confiança construída ao longo do tempo, não com euforia imediata. Valorize quem fica. Depois de tudo isso, aprenda a reconhecer e valorizar as pessoas que ficam, que respondem, que aparecem, que têm conversas difíceis em vez de sumir. Essas pessoas existem, e quando você se curar de verdade, vai estar pronto para reconhecê-las. Ser ignorado dói. Você não estava exagerando. Seu cérebro estava respondendo exatamente como foi programado para responder, como se sua sobrevivência dependesse daquela conexão. Mas a sua sobrevivência não depende. E o silêncio que você recebeu diz mais sobre a incapacidade deles do que sobre o seu valor. Você merece alguém que fique, que fale, que apareça. E a melhor forma de atrair isso é se tornando alguém que também fica, fala e aparece, começando com você mesmo. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, você já foi ghostado? Como você lidou? Até o próximo vídeo.